Irmãos, o tema dessa pregação de hoje é: convertei-vos e recebereis uma vida nova. Todos nós queremos receber uma vida nova. Não adianta eu perguntar quem daqui quer receber, que nós vamos levantar as duas mãos, os dois pés, porque nós precisamos, reconhecemos que precisamos de uma vida nova, sim ou não? Aleluia. Mas nós vamos ver na palavra hoje que para receber, e isso não é de hoje, isso é desde o Antigo Testamento. Nós vamos pregar do profeta Ezequiel, na qual estava no impasse. O povo de Israel estava com dúvida, e a dúvida que o povo estava vivendo era essa: se os filhos herdavam o pecado dos pais. E nessa passagem de Ezequiel, nós vamos ver um profeta, que Deus levantou os profetas no Antigo Testamento, para que o povo pudesse crer que Deus estava os conduzindo, para que o povo pudesse crer que Deus estava os amando, para que o povo não se afastasse da presença de Deus. Por isso que Deus levantou os profetas. E nesse impasse de que o povo queria crer, a maioria do povo acreditava que os filhos herdavam o pecado dos pais. E Deus estava falando através do profeta Ezequiel, e mesmo assim um povo cabeça dura ainda duvidava do profeta. Pergunta para quem está do teu lado, fala: por que a gente duvida tanto daquilo que Deus fala conosco? Sabe o que acontece? A gente demora demais. As coisas quando vêm pelo WhatsApp, e aí tem agora o tal do fake news, você não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, e vira aquela confusão. A verdade passa por mentira, a mentira por verdade, no final você não sabe mais nada. Mas a palavra de Deus, ela é completa e ela é clara. Em João 8, no versículo 32 vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas e muitas pessoas querem aprofundar nas redes sociais, saber se uma informação é falsa ou verdadeira, mas ninguém procura na palavra de Deus saber aquilo que Deus está dizendo, e aquilo que Ele deixou para nós como verdade de fé. É a palavra do Senhor. Aqui está a nossa verdade. Aplauda a palavra de Deus. Essa é a mais pura verdade, essa é a mais pura realidade. Por isso eu quero pedir que você abra comigo a sua Bíblia em Ezequiel no capítulo 18. Ezequiel 18, versículo 30. Ezequiel 18, 30. Enquanto você procura, quero me apresentar, porque talvez tenha pessoas aqui que ainda não conheçam a mim ou a minha família. Meu nome é André, tenho 34 anos, sou casado com a Érica, coordenadora deste grupo de oração. Temos 2 filhos, a Isadora de 10 anos e o João André de 4 anos. Fomos por graça e misericórdia de Deus alcançados por Ele, pela sua palavra, pela verdade da sua palavra dentro deste grupo de oração. Mais precisamente no dia 4 de maio do ano de 2009. Estamos caminhando para 10 anos de um início, de um processo de conversão que é contínuo, duradouro e doloroso. É doloroso. É doloroso, contínuo e duradouro. Nosso processo de conversão, ele nunca se encerra nessa terra. Ele vai se encerrar no dia da nossa morte. Antes disso, no dia da nossa passagem para junto do Senhor, para o dia do nosso julgamento, aí encerrou-se o nosso processo de conversão. Olha o que está dizendo essa passagem. Ezequiel 18, 30. Por isso mesmo eu vos julgarei, a cada um conforme o seu procedimento, ó casa de Israel. Oráculo do Senhor Yahvé. Convertei-vos e abandonai todas as vossas transgressões. Não torneis a buscar pretexto para fazer o mal. Lançai fora todas as transgressões que cometestes.
formai um coração novo e um espírito novo, porque a vez de morrer, ó casa de Israel, eu não tenho prazer na morte de quem quer que seja, oráculo do Senhor Yahvé. Convertei-vos e vivereis. Amém? Então vamos aplaudir mais uma vez a palavra de Deus. Que essa palavra penetre os nossos corações e transforme inteiramente a nossa vida. Com esse tema, convertereis e recebereis uma vida nova. Esses versículos que nós proclamamos, esses 3 versículos que proclamamos, versículo 30, 31 e 32, está contendo aqui todo este tema dessa pregação. Aquilo que eu vinha dizendo nesse impasse que estava o povo de Deus com Israel, o povo de Deus com Ezequiel, nessa dúvida que eles estavam, dessa herança pecaminosa, e Deus nesse versículo 30, ele disse: olha aqui, por isso mesmo eu vos julgarei a cada um conforme o seu procedimento. Por isso, diga assim comigo: eu serei julgado pelo meu próprio procedimento. Irmãos, com tudo isso nós não precisamos ficar com medo dos nossos antepassados, do pecado dos nossos antepassados. Ah, André, sabe que muitas vezes a gente vai arranjando desculpa. Sabe que muitas vezes a palavra aqui está dizendo: olha, não fique procurando pretexto. Sabe por quê? Porque o povo de Israel estava querendo procurar desculpa para não mudar de vida. E aí a gente vai arranjando desculpa também. A gente vai arranjando pretexto e vai dizendo assim: não, mas hoje, se eu estou num caminho da bebedeira, que a bebedeira é um pecado, não estou falando que é a bebida, mas a palavra de Deus diz em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 seguintes, vai dizer que aqueles que praticarem tais coisas como bebedeira, né, encher a cara, aí a pessoa diz assim: não, mas isso aqui é uma herança do meu pai. Sim, a igreja entende isso. Existe sim uma herança que nós trazemos dos nossos pais. É tanto que essa herança a gente herda também no nosso DNA. Sim ou não? E da mesma forma nós também herdamos, nós trazemos também essa herança muitas vezes na área espiritual, que é uma prisão, a um vício. Mas o que a palavra está dizendo é que nós não podemos viver escravo dessa herança, porque Deus é capaz e Ele quer revogar essa herança, que aí no dia do nosso julgamento nós não podemos chegar diante de Deus e dizer assim: eu, André, não posso chegar lá diante do Senhor e dizer: olha, Senhor, eu bebi, enchi a cara, eu fazia isso e isso e isso. Sabe por quê? Porque eu herdei do meu pai. E existe toda a herança. Existe, eu cresci vendo o meu pai bebendo, por isso foi uma das oportunidades que eu tive, da liberdade que eu tive também de iniciar no caminho da bebida. Eu cresci vendo meu pai fumar, foi também um pretexto para mim. Por quê? Porque eu não conhecia Deus, porque eu não conhecia a palavra de Deus. Também foi um pretexto para que eu entrasse pelo caminho também do cigarro. Eu cresci vendo meu pai brigar dentro de casa. Nunca bateu na minha mãe, mas ficava, talvez seria até pior, né? Ficava 3, 4 semanas sem conversar dentro de casa, sem dar uma palavra dentro de casa. E tudo isso eu fui trazendo para a minha vida pessoal também, e achava que quando eu casasse eu também deveria ser assim. E eu e a Érica, nós vivemos juntos 1 ano sem conhecer a Deus. Foi o pior ano da nossa vida juntos. Por quê? Porque eu era da mesma forma que eu via o meu pai fazer dentro da minha casa. Tudo que eu via ele fazer, eu também queria fazer. Tudo aquilo que eu via ele realizar na sua vida conjugal com a minha mãe, eu também fazia. Ficava às vezes 1, 2 semanas sem conversar com a Érica dentro de casa.
Só que a gente é uma bênção. Fala assim para essa pessoa que está do teu lado: você é uma bênção de Deus. A gente pega as coisas ruins, a gente pega as heranças negativas dos nossos pais, e às vezes a gente apresenta como uma coroa de glória, e as coisas boas a gente deixa de lado. Por quê? Porque eu também cresci vendo meu pai sendo um homem honesto, verdadeiro, um homem de palavra. E por que essas coisas a gente não dá tanto valor? Por que essas coisas a gente não traz para a nossa vida e queremos implantar isso? Por que a gente vai querendo somente se refugiar nas coisas negativas? Repete assim comigo, levanta sua mão direita comigo, fala: em nome de Jesus Cristo, eu renuncio agora a toda herança negativa que vieram dos meus antepassados, a toda herança negativa que eu herdei dos meus pais. Amém. Irmãos, é necessário nós fazermos essa oração. Isso é uma oração de libertação. Nós libertamos a nossa vida presente da nossa vida passada, porque nós também trazemos essa herança do nosso passado. Mas a palavra está dizendo que, olha, não ficai agora buscando pretexto. Não, eu vou ser desonesto porque o meu pai era desonesto. Não, eu vou mentir porque o meu pai mentia. É diferente. Não, eu vou ser honesto porque o meu pai é honesto. Ele melhorou muito com a graça de Deus, a oração dos filhos, a oração da esposa da minha mãe, que hoje não pôde estar aqui. Melhorou muito, mas ainda precisa melhorar mais. Por que ele melhorou? Porque nós também fomos melhorando. Mas no dia 4 de maio do ano 2009, quando eu encontrei esse Deus, esse Jesus, que hoje nós cantamos, que hoje nós proclamamos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, Ele mudou a minha vida. Ele começou ali um processo de conversão, aonde eu disse para mim, aonde nós também conversamos como esposo e esposa, nós precisamos mudar. Eu preciso mudar. Por quê? Porque eu queria ser compreendido, mas não queria compreender. Já viu casca grossa? Hoje já não é fácil, que imagine há 9 anos atrás. Era quase impossível. Mas meu irmão e minha irmã, o que Deus está nos pedindo nessa noite é isso, é conversão, é mudança de vida, é não ficar olhando para o seu passado, para o nosso passado, e querer trazer tudo aquilo que é negativo e dizer: não, eu sou assim porque eu cresci assim, eu já vim nesse mundo assim e Deus tem que me aceitar assim. A melodia da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Mas não é essa a pedagogia de Deus, não é isso que Deus deixou para mim e para você. Deus não nos colocou neste mundo para o sofrimento, mas Deus nos colocou neste mundo para a felicidade eterna. E essa felicidade eterna precisa ser conquistada a cada dia, com luta, com dor, buscando o Senhor, muitas vezes com lágrimas, passando por tempestades. A imagem que o Senhor trazia para nós na última sexta-feira era essa, de que o Senhor está acalmando tempestades. Sabe por quê? Porque você está buscando a pessoa certa, você está buscando Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus, aplauda, porque Ele está acalmando tempestades, Ele está acalmando coisas que você estava era tão grave aquilo que você queria, você não conseguiu nem apresentar a Deus até agora neste grupo de oração, mas eu digo para você, Deus está acalmando essa tempestade na tua vida. Deus está acalmando essa tempestade, mas para isso, o que Ele está dizendo, Ele não está pedindo algo em troca, não. Mas o que Ele está pedindo é para quê? Para que nós não joguemos fora a oportunidade que Ele nos dá.
Há uma diferença entre graça derramada e graça aproveitada. Você acha que Deus faz distinção de pessoas, sim ou não? Não. Deus não ama a mim mais do que a você, Deus não ama você mais do que a mim. E por que a vida de um de outro é tão diferente? E por que a vida de um de outro é tão muda? Se Deus ama todo mundo igual. Fala para quem está do teu lado, porque fala assim, fala porque há uma diferença entre graça derramada e graça aproveitada. Para ele assim, não desperdiça a graça de Deus. Amém? Nós não podemos ficar desperdiçando aquilo que é sagrado na nossa vida. Nós não podemos ficar desperdiçando aquilo que é eterno na nossa vida, irmãos. Porque senão muitas vezes nós vamos ficar sempre olhando para o outro. Olha como a vida do outro é abençoada. A sua vida é abençoada da mesma maneira, a minha vida é abençoada da mesma maneira, e isso eu fui descobrindo, e isso você precisa hoje também começar a descobrir, que a sua vida é abençoada, como a vida do irmão também é abençoada, porque todos nós somos filhos de Deus, amém? E aí a gente fica muitas e muitas vezes reclamando, e aí a gente fica muitas e muitas vezes só colocando o defeito no outro, e aí a gente vai escondendo nosso próprio defeito, não muda de vida, não converte e desperdiça a graça. É só isso que está acontecendo com milhões e milhões de homens e mulheres que vivem na face da terra, desperdiçando a graça de Deus, abrindo mão da graça de Deus. E aí a gente vai só condenando o outro, julgando o outro, e aí a gente vai só falando mal da vida do outro, e vamos deixando de aproveitar a graça de Deus na nossa vida. Vai escapando pelo vão dos nossos dedos aquilo que Deus derrama sobre nós todos os dias. Convertei-vos e vivereis. Não podemos viver como aquelas pessoas que não conhecem a Deus. No plano físico, converter é o que? É eu estar andando nessa direção e mudar de direção. Isso é o plano físico. No plano espiritual é eu deixar de fazer aquilo que desagrada a Deus e buscar aquilo que agrada ao Senhor. Pega aí comigo Efésios no capítulo 4, versículo 17. Efésios 4, 17. Efésios 4, 17. Vou proclamando porque o nosso horário está passando. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico: não andeis mais como andam os demais gentios, na futilidade dos seus pensamentos, com entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus pela sua ignorância e pela dureza dos seus corações, tendo se tornado insensíveis, entregando-se à dissolução, para praticarem avidamente toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo? Se realmente o ouvisses, e como é a verdade em Jesus, e nele fosses ensinados a remover, presta atenção, versículo 22, a remover o vosso modo de vida anterior. Para que o homem velho, o que se corrompe ao sabor da concupiscências enganosas, e a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente, e revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Versículo 25. Por isso, abandonai o que? A mentira, e falai a verdade cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Versículo 27, um dos versículos mais curtos da Bíblia. Nem deis lugar ao diabo. Amém?
Aqui está algumas passagens. Essa passagem, ela é completa. Você deve ser curioso e depois na sua casa você pegar essa passagem de Efésios e ver, porque ela vai falar daquilo que eu e você já vivemos um dia ou estávamos vivendo até hoje. Por isso, busque essa passagem de Efésios. Essa carta de Efésios é fantástica. São Paulo, quando escreve, ele vai escrever daquilo que ele também já viveu um dia, daquilo que também ele já passou um dia. Mas ele escreve como um homem que encontrou o caminho do Senhor, como um homem que iniciou o processo de conversão, como um homem que disse: tudo que eu deixei para trás eu olho e vejo tudo como esterco. Você sabe o que é esterco, eu não preciso falar. De um homem que não teve medo de deixar para trás a sua vida velha, o homem velho, que estava sendo corrompido pelas mentiras enganosas, pela concupiscência enganosa, e ele pede: remova o vosso modo de viver. Por quê? Porque o vosso modo de viver estava desperdiçando a graça de Deus. A maneira que eu e você estávamos vivendo, estávamos desperdiçando a graça de Deus. Por que é necessário nós mudarmos de vida, nós convertermos? Porque senão nós vamos sempre ficar patinando na fé. Pergunta aí para quem está do teu lado: você conhece alguém que está patinando na fé aí? Patina, anda e não sai do lugar. Vai, busca, patina e não sai, não dá 1 milímetro. Deixai-vos de lado o vosso modo de viver, aquele modo que nós vivíamos anteriormente. A conversão, ela é necessária para aqueles que ainda não se deixaram entrar por o caminho da conversão, mas ela também se faz necessária para aqueles que paralisaram no caminho da conversão. Enquanto eu rezava, o Senhor trazia muito isso no meu coração. É o que mais acontece dentro da igreja. É homens e mulheres que paralisaram no caminho de conversão, que já acham que já estão convertidos, que já acham que já estão salvos. Essa fala é de uma seita, que eu não vou falar porque talvez está sendo gravado. Essa fala é de uma seita. Nós estamos salvos e os outros das outras igrejas estão condenados. Ninguém de nós ainda estamos salvos. Cristo já nos salvou da morte? Sim. Mas se eu e você não entrarmos por um caminho de salvação, vamos perder este caminho. Vamos perder a salvação. Se nós ficarmos desperdiçando a graça de Deus, se nós não mudarmos de vida, se nós não convertermos, nós vamos deixar a graça passar. Já viu aquele ditado falar que o cavalo não passa arriado 2 vezes no mesmo lugar? Glória a Deus. Cristo não vai voltar à terra para de novo carregar uma cruz até o Calvário, para de novo ser pregado na cruz, para de novo morrer e depois no 3º dia ressuscitar. Ele não vai fazer isso. Se Ele quisesse, Ele poderia fazer, porque Ele é Deus. Mas a palavra diz que Ele não vai fazer isso. Ele vai voltar para buscar aqueles que estão num processo de conversão, de mudança de vida. Ele vai vir buscar, Ele vai voltar pela sua 2ª vez para buscar aqueles que estiverem buscando ser um pai melhor, aquelas mulheres que estiverem buscando ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor. São esses que Deus vem buscar. Deus vem buscar aqueles que não estão desperdiçando a graça, o amor que Ele derrama todos os dias sobre nós. Fala para essa pessoa que está do teu lado, fala: e você é essa pessoa escolhida. Sabe por que eu e você somos essas pessoas escolhidas? Porque São Paulo, ele vai nos tratar como eleitos de Deus, em Colossenses. Em Colossenses ele vai dizer como eleitos de Deus. Diga assim: eu sou um eleito de Deus.
Eu e você, nós somos por Deus escolhidos. Ele só escolheu a mim porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele só escolheu a você porque para Deus nada é impossível. Ele só escolheu, por quê? Porque Ele mesmo disse, o próprio Jesus disse: eu não vim para os justos, eu vim para os injustos. Eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que estão doentes. E Ele veio por mim, Ele veio por você. Por quê? Porque a conversão, ela é tratada entre nós cristãos católicos como o segundo maior milagre da face da terra. Eu e você somos um milagre. O primeiro milagre é a Eucaristia. Diga isso comigo, fala: o primeiro milagre é a Eucaristia. Amém? Aonde aquele pão e aquele vinho se torna corpo e sangue de Cristo. Aqui, nesse altar. Esse é o maior milagre da face da terra. O segundo maior milagre da face da terra qual é? Diga assim comigo: a minha conversão. Não é fácil mudar um coração. Não é fácil. Não é fácil. Parece até ser fácil quando São Paulo diz assim: olha, remova o vosso modo de viver. Mas diga assim comigo: não é fácil. E nunca vai ser fácil. Não foi fácil para São Paulo. Nas suas cartas ele até disse: às vezes eu não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que não quero. Não é fácil, não é fácil para mim, não é para você, não é para ninguém, nunca vai ser. Não foi fácil para Jesus, não foi fácil para Ele nos salvar, não, foi sacrifício, foi luta. Mas o que eu preciso de fazer? Não buscar pretexto para fazer o mal na minha vida, não buscar pretexto para pecar. O que é buscar pretexto para pecar? Quero continuar ainda nessa moção, porque o Senhor trazia no meu coração. O Padre Léo, saudoso Padre Léo, ele dizia nas suas pregações, dizia porque ele já faleceu. Quem não o conhece, não conheceu. Mas numa das suas pregações ele dizia o seguinte, das suas histórias também fez parte da minha conversão, do início da minha conversão, na qual ele dizia que um dia dois compadres deram a palavra um ao outro, dizendo assim: olha, compadre, vamos dar a nossa palavra, que nós nunca mais iremos tomar pinga. E o outro compadre falou: não, tá certo, nunca mais vamos beber pinga. E eles saíram uma tarde para pescar, e um dos compadres estavam com dois. Vocês conhecem, isso é cidade pequena, chama-se embornar. Sabe aqueles embornar que é uma sacola, mucuta, né? Que tem uma alça grande. E um desses compadres estava com dois embornás. E o compadre percebeu que em um dos embornás, das mucutas, tinha 1 litro de pinga. Ele ficou furioso com o compadre, falou: compadre, mas nós não tínhamos combinado que nós não íamos mais beber pinga? O senhor não é um homem de palavra? O compadre falou: calma, compadre, calma, eu estou levando essa pinguinha aqui, porque essa aqui é uma pinguinha de remédio. Nós estamos indo pescar, vai que uma cobra vem e pica o senhor ou pica a mim. Se nós não tiver o remédio perto, nós vamos morrer, compadre. Ele dizia: até que o senhor tem razão. Mas e no outro embornar? Ah, compadre, no outro embornar eu estou levando a cobra. Vai que nós não achamos a cobra, então eu já levo a cobra. Para quê? Para que ela possa picar, para que a gente tenha um pretexto para beber uma pinguinha de remédio. É isso que muitas e muitas vezes nós cristãos católicos a gente faz. Eu vou pecar na quarta-feira, porque aí na quinta-feira o padre me atende, eu vou e confesso.
A gente vai arrumando pretexto para o pecado. A Bíblia está dizendo isso para mim e para você. E essa historinha para a gente aprender como que a gente vai fazendo no nosso dia a dia. Vamos levando, carregando conosco o litro de pinga e a cobra do outro lado. Porque se eu não acho a cobra, eu já estou com ela aqui. Um pretexto para mim tomar um gole. Mas o Senhor, Ele tem para nós uma vida nova. O Senhor, Ele tem para mim e para você uma vida cheia de graça. Pega aí comigo um pouquinho para trás, Romanos. Vamos acelerar um pouquinho. Romanos 6:12. Romanos 6:12. Portanto, que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal. Imperar significa dominar. Que o pecado não domine mais em vosso corpo mortal. Diga isso comigo em alta voz. Que o pecado não domine em meu corpo mortal. Amém? E continua dizendo: sujeitando-vos às suas paixões, nem entregueis vossos membros como armas de injustiça ao pecado. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como vivos, provindos dos mortos, e ofereceis vossos membros como armas de justiça a serviço de Deus. Versículo 14: e o pecado não vos dominará, porque não estáis debaixo da lei, mas sob a graça de Deus. Amém? O pecado não pode dominar a nossa vida. Por que o profeta Ezequiel, naquela passagem que nós proclamamos, ele fez uma pergunta para o povo de Israel, Deus usando da boca do profeta: por que a vez de morrer, ó Israel? Por que o profeta Ezequiel, ele disse isso? Porque o salário do pecado é a morte. O pecado mata. E Deus ainda disse pela boca do profeta: e eu não tenho prazer algum na morte de quem quer que seja. Essa morte que o profeta, que Deus estava dizendo, não é uma morte física, mas é uma morte espiritual. O pecado mata a nossa vida espiritual. E aos poucos vai matando também a nossa vida, o nosso corpo. Porque o pecado, muitas e muitas vezes nós cometemos no físico. Mas antes de cometer no físico, ele já entrou dentro da área espiritual. Ele já entrou na área psicológica, já fez uma bagunça, já ganhou espaço. E aí a gente só concretiza com a nossa forma, com o nosso corpo físico, com a nossa forma de falar, com a nossa forma de se expressar, com a nossa forma de agir. Mas o Senhor, Ele disse para nós, agora pega aí comigo, lá de novo, eu quero pegar aqui com você, Ezequiel 34, versículo 25, porque essa é a promessa de Deus para nós hoje. Ezequiel 34, 25, o mesmo profeta que nós proclamamos a primeira leitura que nós fizemos. Ezequiel 34, versículo 25. Porque essa mesma promessa desse capítulo 34, versículo 25, foi a mesma promessa na qual Deus disse ao povo de Israel, lá no capítulo 18, onde nós proclamamos que receberíamos um espírito novo e um coração novo. Olha agora no versículo 25 do capítulo 34, esse um que você pegou: borrifarei água sobre vós e ficareis puros. Sim, purificar-vos-ei de todas as vossas imundícies e dos vossos ídolos imundos.
dar-vos-ei um coração novo, porei no vosso íntimo um espírito novo, e tirarei do vosso peito um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei no vosso íntimo o meu espírito, e farei com que andeis de acordo com os meus estatutos, e guardeis as minhas normas, e as pratiqueis. Amém? Essa é a promessa de Deus, e essa promessa se cumpriu na vida do povo de Israel, na vida daqueles que abriram o coração, na vida daqueles que entraram por um caminho de conversão, e essa é a promessa que tem se cumprido na vida de muitos homens e mulheres. Essa é a promessa que quer se cumprir na minha e na sua vida hoje. Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão das vossas imundícies e das vossas abominações. O que é esta água pura que o Senhor está prometendo derramar sobre nós? Diga assim comigo: é o Espírito Santo. Ninguém consegue entrar, abra os teus ouvidos e o seu coração, ninguém consegue entrar por um caminho de conversão, a não ser pela ação do Espírito Santo. Ninguém consegue permanecer num caminho de conversão se não for através do auxílio do Espírito Santo. Ninguém vai aguentar caminhar na igreja se não for pelo auxílio do Espírito Santo, se não for por essa água viva. Ninguém vai conseguir ter um casamento santo, um matrimônio santo. Ninguém vai conseguir ter uns filhos criados ali na santidade se não for pela ação do Espírito Santo. E isso precisa estar nítido no teu coração, na tua vida, a não se apartar da presença e do poder do Espírito Santo, porque só Ele pode realizar o milagre na tua vida. Amém? Glória a Deus. Você quer deixar que o Espírito Santo realize esse milagre de conversão na tua vida, sim ou não? Aleluia. Você quer parar de desperdiçar a graça de Deus que é derramada sobre a tua vida e parar de ficar patinando na fé, sim ou não? Sim, eu quero. Então eu quero te convidar a ficar de pé. Somente pelo batismo no Espírito Santo, somente pelo batismo no Espírito Santo conseguiremos permanecermos no caminho de conversão. Olha para quem está do teu lado e diz para ele assim: a partir de hoje uma vida nova, hein? Irmãos, a gente pode até sair daqui decidido a se converter, a não mais falar os palavrões, a não mais mentir, a não mais querer enganar os outros, a não mais querer acabar enganando a nós mesmos. Mas se nós não rezarmos no nosso dia a dia, nós não aguentamos. Se você ficar esperando orar só na próxima segunda-feira, coitadinho de você, coitadinho de mim, vamos ser arrebentados pela vida que está aí fora esperando a mim e a você. É necessário termos uma vida de oração. Nós só vamos conseguir permanecer nesse caminho de conversão e chegar na próxima segunda-feira, abastecer de novo o nosso coração na oração dos irmãos, juntos nesse grupo de oração, e aí continuar nas terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, buscando a Eucaristia, abastecendo, enchendo o teu coração da presença de Deus, aproveitando a graça de Deus que é derramada sobre a tua vida. E essa luta tem que ser contínua. Já faz 10 anos, quase 10 anos que eu estou nela, e eu não posso voltar atrás. Tem pessoas aqui que estão há mais anos. O Zequinha está quase há 30, Zequinha, quase isso, quase 30 anos nessa luta, nesse combate, e 30 anos de conversão. Eu ainda estou em 10, preciso mais 20 para chegar ao nível dele. Só isso. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu e você hoje precisamos começar um novo tempo na nossa vida. Porque se eu proclamasse aqui: Deus quer começar um novo tempo na minha e na sua vida, fala para quem está do teu lado, fala, faz muito tempo que Deus está querendo. Desde quando você nasceu,
Desde quando nós nascemos, Deus quer começar um novo tempo, porque Ele disse: eu não me agrado na morte de quem quer que seja. Eu não me agrado na fraqueza de quem quer que seja. Deus não se agrada em olhar para mim e para você e nos ver enfraquecidos na fé, com tanta graça derramada sobre nós, com tanta bênção derramada sobre nós, e a gente muitas e muitas vezes vivendo aí como se fôssemos abandonados de Deus, como se Deus não olhasse para a nossa vida. Eu quero convidar você a abrir os seus braços e agora falando com as suas palavras: Senhor, eu quero uma vida nova. Senhor, eu quero hoje entrar por um caminho de conversão. Eu quero, Senhor, arrancar o homem velho que está aqui dentro de mim. Eu quero, Senhor, me ajuda. Vai dizendo: Senhor, me dá um coração novo. Senhor, derrama essa água pura. Senhor, derrama essa água viva sobre a minha vida. Transforma o meu ser, batiza-me com teu Espírito, Senhor. Renova o meu coração nessa noite. Converte, Senhor, a minha vida. Senhor, transforma a minha maneira de pensar, transforma a minha maneira de falar, transforma a minha maneira de agir. Senhor, eu não quero jogar mais a culpa nos meus antepassados, nas heranças negativas, Senhor, porque eu sei que o Senhor desligou hoje toda herança negativa, Senhor. Eu sei que pelo poder do teu sangue eu fui lavado e liberto, Senhor, de toda herança negativa dos meus antepassados, e eu creio que a água pura do Espírito está sendo derramada sobre a minha vida. Vem, Espírito Santo, vem renovar os nossos corações. Vem, Espírito Santo, venha mudando o coração de homens e mulheres, jovens. Levanta, Senhor, um povo cheio da tua presença, um povo cheio do Espírito Santo nessa cidade. Levanta, Senhor, para que essa cidade seja transformada, assim como foi transformada, Senhor, aquele povo de Israel, pelo poder do teu Espírito, Senhor.